Jogadores que se destacaram em apenas um campeonato. Um jogador que se destaca em determinado campeonato e depois do final daquele torneio ele acaba criando uma expectativa enorme para saber o que vai acontecer com a sua carreira no futuro. Geralmente muitos grandes clubes ligam o radar para cima desse cara e acabam até o contratando, porque as coisas às vezes não dão muito certo não. E é por isso que a gente hoje vai trazer para vocês uma lista com jogadores que se destacaram em um campeonato e depois acabaram não vingando tanto no futebol. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like, bora com a gente para mais um vídeo. Esse vídeo aqui, ó, foi sugestão do nosso seguidor Lucão Faria. Não esquece de deixar aqui nos seus comentários alguma ideia e sugestão de vídeo para você aparecer aqui no próximo vídeo aqui no Camisa 10. Não esquece de deixar o seu like, que a meta do vídeo de hoje é de 500 likes pra gente fazer o próximo vídeo com a sua sugestão. Abrindo a nossa lista de hoje temos Guerron, e quem lembra bem desse nome deve até hoje lembrar com um certo desgosto é a torcida do Fluminense, né? Guerron foi revelado no Alcas e chegou à LDU no ano de 2006. E apesar da lembrança que a gente tem de um jogador com muita raça e determinado dentro de campo, coisa que foi naquela Libertadores lá de 2008, a carreira de Guerron foi apenas isso. Podemos resumir a carreira do jogador a alguns flashes raros de bons momentos, e esse aí é ano de 2008. Inclusive, depois desse título da Libertadores contra o Fluminense naquela final, Guerron voltou a ser campeão apenas em 2015, participando do elenco campeão do Tigres, que foi campeão do torneio mexicano. A boa apresentação de Guerron naquela Libertadores vestindo a camisa do Fluminense rendeu inclusive uma contratação para a Europa. Guerron vestiu a camisa do Getafe, mas foram 15 jogos e apenas um gol. A informação que a gente tem também é que Guerron teve sérios problemas disciplinares lá no Getafe. O jogador teve passagem apagada pelo Cruzeiro e depois foi parar lá no Atlético Paranaense. Quando ele estava indo bem, tendo boas apresentações no Furacão, inclusive tinha feito 15 jogos e 12 gols, aí ele acabou sendo vendido lá pra China e aí de novo deu aquela parada na sua carreira de destaque. Ele teve passagens bem ruins no Cruz Azul e também no Pumas do México e acabou encerrando sua carreira no Barcelona de Guayaquil no ano de 2018. Guerron fez 347 jogos na carreira, marcou 88 gols e ganhou 2 títulos. E o próximo jogador aqui na nossa lista, talvez você que é mais novo não vá lembrar dele não, mas a galera que acompanha o futebol das antigas lembra. O nome dele é Acosta. Jogador uruguaio, ele foi revelado pelo Danúbio, clube obviamente lá do Uruguai. O jogador infelizmente não conseguia se firmar nem no futebol do seu país e acabou sendo contratado pelo Náutico lá no ano de 2007. Foi esse o maior momento da história da carreira de Acosta. O Náutico na verdade ficou em 15º colocado no Campeonato Brasileiro daquele ano e quase caiu. Só que o Timbu conseguiu fazer o vice-artilheiro do torneio. O Acosta foi vice-artilheiro com 19 gols naquela temporada. Só para se ter uma ideia, em um jogo contra o Botafogo, por exemplo, o Náutico ganhou por 4-1 e o Acosta fez simplesmente os 4 gols da partida. É obviamente que, como se sabe, o que acontece aqui no Brasil, depois dessa temporada com a camisa do Náutico, se criou aquele folclore ali em volta de Acosta e vários times gigantescos ficaram de olho no jogador. E ele foi parar no Corinthians. E como a gente já explicou qual é o roteiro do vídeo de hoje na introdução do vídeo, você já sabe o que aconteceu, né? 40 jogos no Timão, apenas 9 gols e um retorno por empréstimo ao Náutico na temporada seguinte. Esse retorno de Acosta ao Timbu, inclusive, ele fez 9 jogos e nenhum gol. Depois disso, Acosta passou por incríveis 16 times e se aposentou no Capital Futebol Clube. Para ter uma ideia, nesses 16 times que Acosta passou foram 140 jogos e 35 gols. Ele fez na carreira 226 jogos e marcou 67 vezes. Acosta foi campeão 3 vezes. Mais um jogador lendário nessa nossa lista de hoje é Dil. Você lembra dele? Jogador revelado pelo Goiás lá em 1994, Dil despontou mesmo para o futebol apenas ali no ano de 2000, quando ele marcou 20 gols no Campeonato Brasileiro daquele ano, o torneio João Avelange. Ele foi artilheiro do campeonato, junto com Romário, que jogava no Vasco na época, e Magno Alves, que jogava no Fluminense. Mais uma vez, a boa temporada do jogador ligou os holofotes pelo Brasil inteiro para ver quem ia levar ele, mas na verdade ele foi parar lá na França. Quem contratou Dil foi o Olympique de Marseille. Infelizmente, Dil não conseguiu se firmar e fez apenas 5 jogos com o time francês, todos eles vindo do banco, e ele não fez nenhum golzinho. Depois disso, o Olympique de Marseille emprestou ele para o Servette, um time lá da Suíça, mas as coisas não andaram nada bem para Dil por lá também. Ele retorna ao Brasil em 2002 para vestir a camisa do São Paulo. No tricolor paulista foram 14 jogos
102 gols. Gil ainda passou por Botafogo, Flamengo, Bahia e também Brasiliense aqui no Brasil. Depois ele rodou por times de pequena expressão lá em Portugal e ainda jogou no futebol da Lituânia. Gil encerrou a carreira dele vestindo a camisa do Santa Cruz no ano de 2009. Foram apenas 210 jogos na carreira e 58 gols. Gil é o jogador mais campeão da nossa lista de hoje, tá? Foram 11 títulos na carreira, mas a maioria daquele jeito que a gente já fala, né? Compondo o elenco ali. Mas não deixou de ser campeão, né? Agora por aqui temos um jogador conhecido da torcida do Corinthians, um pouco mais antigo, mas a torcida do Corinthians deve lembrar muito bem dele. Matias De Federico. Lembra do De Federico, torcedor corintiano? Revelado pelo Huracão, De Federico era a grande promessa do clube. Inclusive ele conseguiu, junto com seus companheiros, conduzir o Huracán ao vice-campeonato argentino de 2009. Como sempre, os grandes clubes cresceram o olho pra cima do jogador e quem levou ele foi o Corinthians. Pagou 10 milhões de reais na época por De Federico. Ele veio meio que pra ser o camisa 10 do Corinthians no ano do centenário. O jogador acabou decepcionando tanto a diretoria quanto os torcedores, já que na expectativa de todo mundo, De Federico viria pra ser aquele astro que ele foi lá em 2009 com a camisa do Huracán. Só que ele não conseguiu, obviamente, repetir o grande sucesso no campeonato argentino e acabou decepcionando o timão. Foram atuações tímidas no Parque São Jorge, 24 jogos e apenas 1 gol. A questão, meus amigos, é que o cara realmente não deu certo em lugar nenhum, a não ser no Huracán. E a sua maior sequência foi usando a camisa da Universidade Católica, onde ele fez 36 jogos. E encerrou a carreira dele no Agropecuário da Argentina. Podemos dizer que a carreira do empresário do De Federico foi mais vitoriosa do que a do próprio De Federico, né? Ele fez 163 partidas na carreira e marcou 13 gols. Infelizmente, De Federico não conquistou nenhum título. O próximo por aqui em nossa lista é Josiel, que deve ser lembrado pela torcida do Flamengo. Jogador revelado pelo Inter de Santa Maria, Josiel fez temporada razoável em 2006 com a camisa do Brasiliense. Logo depois disso, ele foi contratado pelo Paraná em 2007 e aí sim o jogador brilhou. E brilhou bastante, tá? Sem brincadeira mesmo. Ele mostrou grande faro de gols e fez 20 gols no Campeonato Brasileiro da temporada de 2007 e foi o grande artilheiro. Curiosidade desse vídeo é que a Costa, que a gente já falou aqui nesse vídeo de hoje, foi o vice-artilheiro nesse mesmo ano em que Josiel foi artilheiro. Ou seja, o melhor ano da carreira desses dois caras se entrelaçou ali no mesmo Campeonato Brasileiro de 2007. A Costa e Josiel, artilheiro e vice-artilheiro. E esse foi inclusive o grande momento da carreira de Josiel, apesar de no ano de 2009 ele ter feito 25 jogos com a camisa do Flamengo e marcado 13 gols. Mas o ano mesmo que marcou a vida do cara foi esse aí, vestindo a camisa do Paraná. Acabou que o cara jogou tão bem no Paraná que, como eu já falei, foi contratado pelo Flamengo e lá as coisas não andaram muito bem. No final do contrato, o Flamengo acabou não efetuando a opção de compra e ele foi parar no Jaguares do México. Josiel ainda passou por vários outros clubes de médio para baixo e em 2015 ele encerrou a carreira com a camisa do União Frederiquense. Josiel fez 201 jogos na carreira e marcou 78 gols. O jogador tem ali em seu currículo 3 títulos na carreira. Ele foi inclusive colocado na lista dos campeões brasileiros de 2009 com a camisa do Flamengo, já que ele fez alguns jogos ainda naquele Brasileirão antes do time do Flamengo se montar ali com Adriano e companhia. E já que a gente falou de Flamengo, para fechar o nosso vídeo de hoje temos ele, Lê. Lê foi revelado pelo Flamengo e não vai ser muita gente que vai lembrar dele não. Quem vai lembrar mais dele é a galera lá dos anos 90, já que Lê foi o grande herói da conquista da Copa Mercosul do Flamengo lá em 1999. Copa Mercosul essa, pra quem não lembra, é hoje a Sul-Americana, só trocou de nome ali. Logo depois, infelizmente, com as chegadas de Petkovic, Alex e Denilson, Lê acabou perdendo espaço e foi ali cada vez mais desaparecendo dentro do elenco do Flamengo. Aqui no Brasil ele ainda jogou no Internacional, no Brasiliense e também no Ceará. Ele ainda passou pelo futebol português e jogou até na Angola. Lê encerrou a carreira dele em 2010 com a camisa da Luverdense. O jogador fez 133 jogos na carreira, marcou 18 gols e foi campeão apenas uma vez. Só que deve ser muito bom esse gostinho, né? A única vez que o cara foi campeão na história, ele foi herói. E não foi herói em qualquer final, né? Uma final entre Flamengo e Palmeiras dentro da casa do adversário. E você que nos assistiu até aqui, lembra de mais algum outro jogador que se destacou em um campeonato, acabou ali ligando todos os holofotes pra cima dele, mas depois não superou as expectativas? Então deixe sua resposta aqui nos comentários, porque a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo com a sua ajuda. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.